Sabe aquela matéria que muita gente lembra com um certo arrepio? A matemática. E se eu te dissesse que ela pode ser, na verdade, a maior aventura da vida escolar? A gente vai mergulhar fundo nisso hoje e descobrir como é possível transformar contas de mais e de menos em uma missão simplesmente épica. Pensa bem nisso. Em vez daquelas fileiras de contas no caderno, imagina só um mapa do tesouro. No lugar de uma prova, um desafio que precisa ser superado. E em vez de cada um por si, uma equipe de exploradores, sabe, pronta para desvendar um mistério. Essa é a pergunta que tem o poder de mudar completamente o clima da sala de aula. E a resposta para essa pergunta está aqui, nesse projeto, a Expedição Matemática. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. É usar a matemática não como um objetivo final, mas sim como uma ferramenta de verdade, para a gente conseguir navegar e resolver problemas do dia a dia. E claro, toda grande expedição começa com um chamado para ação, né? Essa é a mensagem que o tal comando da missão passa para os alunos. E, de repente, a sala de aula vira um centro de operações. A lição se transforma numa missão, com um propósito muito, muito claro. Ok, agora vamos para o campo de provas da nossa expedição. A aventura toda acontece num cenário que todo mundo conhece bem, o mercado da comunidade. É exatamente aqui que os números ganham vida, ganham propósito, ganham relevância. E aqui está o nosso desafio central. Veja bem, não é uma conta abstrata solta no ar. É um desafio real, com um orçamento bem definido e um objetivo prático. A matemática se torna, assim, imediatamente necessária para o sucesso da missão. Não tem como fugir. Agora, o que é genial aqui é como os alunos se tornam os protagonistas. Eles não recebem os números de bandeja. Eles vão atrás, eles investigam, pesquisam preços de verdade, simulando o que a gente chama de modelagem matemática. Eles usam dinheirinho de mentira numa abordagem que é empírica, ou seja, aprendendo fazendo. E para completar, registram tudo num diário de bordo como se fossem investigadores de verdade. É a matemática em pura ação. Bom, com o cenário montado e as ferramentas em mãos, a expedição começa para valer. Agora vem uma série de desafios que vão testar de verdade as habilidades da equipe. O primeiro desafio é bem direto ao ponto, uma missão de abastecimento. Temos itens essenciais, uma maçã, um pacote de biscoitos, cada um com o seu preço. A tarefa pode parecer simples, mas ela é a base para todos os cálculos que vêm pela frente. E aqui a gente vê o plano de ataque. Em vez de uma conta jogada, o problema é quebrado em etapas lógicas, que nem um planejamento de missão de verdade. Primeiro as maçãs, depois o biscoito e aí sim, por último, a soma total. E pronto, R$ 13. O primeiro desafio foi concluído com sucesso. A caravana está abastecida e pronta para seguir viagem. Mas a jornada continua. E agora o desafio muda um pouco. Não é mais só sobre somar, mas sobre subtrair para garantir que ninguém saia no prejuízo. É o tal mistério do troco egípcio, uma tarefa que exige atenção e precisão para ser resolvida. Isso aqui ilustra a grande sacada da abordagem. O objetivo não é só achar a resposta R$ 7, é preparar o aluno para defender o próprio raciocínio. Se o troco vier errado, como provar que está errado? Como justificar a correção? A matemática deixa de ser só decoreba e vira uma ferramenta de argumentação, de autoconfiança. Agora, vamos para um desafio um pouco mais conceitual. A expedição nos leva numa viagem no tempo, lá para a Índia Antiga, para a gente encontrar uma das maiores invenções da humanidade, o zero, ou bindo. O que acontece de verdade quando um número encontra o seu igual numa subtração? O resultado é zero, um conceito que hoje parece simples, mas que, acredite, revolucionou a matemática e a ciência para sempre. E aqui vem a grande questão investigativa. Zero significa ausência, o fim dos números? Ou será que ele representa algo muito mais profundo, tipo um equilíbrio perfeito? Isso leva a conversa para um outro patamar, né? Nenhuma expedição é feita sozinha, no vácuo. Nossos jovens exploradores aprendem que estão seguindo os passos de gigantes da história e que até os erros no caminho são, na verdade, uma parte super valiosa da jornada de descoberta. Pensa só nesse. Este slide conecta a pequena missão da sala de aula com a imensa história da humanidade. Os egípcios somando para reconstruir suas terras, os indianos inventando o zero para organizar o universo. A matemática sempre foi uma ferramenta humana, criada para resolver problemas reais. E aqui a gente chega num ponto fundamental da expedição.
O erro deixa de ser motivo de vergonha e se torna uma pista, um caminho a ser investigado. Quando o aluno erra, a pergunta muda. Não é mais por que você errou, mas sim, uau, que caminho fascinante seu pensamento seguiu. Vamos investigar isso juntos. É uma virada de chave. Chegando ao fim da nossa análise desta expedição, a gente consegue ver a transformação completa. A matemática deixa de ser um conjunto de regras abstratas para se tornar algo muito mais profundo, com muito mais significado. Então, qual é o tesouro que fica no final dessa expedição toda? Primeiro, a ideia da matemática como uma ferramenta que dá autonomia. Segundo, a visão de que é uma ciência viva, feita de perguntas. Terceiro, o conceito de que erros são oportunidades de aprendizado. E, por fim, a conexão profunda entre um simples problema de troco e a grande jornada da história humana. Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. A meta não é só depositar conhecimento na cabeça de alguém, mas sim acender a chama da curiosidade e mostrar a matemática como ela é de verdade. Uma criação humana, dinâmica e incrivelmente útil. E a gente termina com essa reflexão poderosa. Talvez a maior lição desta expedição não seja sobre números, mas sobre a natureza do próprio conhecimento. Afinal, o que é mais valioso? Ter a resposta final ou dominar a arte de fazer as perguntas certas? É uma questão para todo mundo levar para a vida, muito além da sala de aula.